Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aí novamente para o nosso História em Gotas. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto que estudamos na aula passada. Se você não assistiu a aula da semana passada, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isso, basta clicar no link que aparece aqui em cima, que você será direcionado diretamente para essa aula. Vamos à aula de hoje? No final da aula passada, eu falava com vocês acerca do ganho de importância que a OLP teve após a Guerra do Yom Kippur. Falava para vocês acerca do discurso que o líder da OLP, o ex-guerrilheiro Yasser Arafat, fez no plenário da Assembleia Geral da ONU, em 1974. E como esse discurso estava repleto de metáforas que passavam importantes mensagens para Israel e para a comunidade internacional. Em um dos pontos mais importantes desse discurso, ele faz a seguinte afirmação: eu vim aqui com um ramo de oliveira em uma mão e um fuzil na outra. Não deixem que o ramo de oliveira caia de minha mão. E ele repetiu isso por 3 vezes. Não deixem que o ramo de oliveira caia de minha mão. Ele passava uma séria mensagem que estava disposto a sentar na mesa de negociações. Na continuidade desse ganho de importância da OLP e da questão palestina, a Assembleia Geral, em 1975, através da Resolução 3379, passa a considerar o sionismo como uma forma de racismo. Era um grande ganho para a questão palestina, pois, durante muito tempo, Israel, tendo o apoio dos Estados Unidos, dificilmente perdia uma questão desse tipo na Assembleia Geral. Para vocês terem noção, até o Brasil, que era governado nesse período pelo presidente Ernesto Geisel, acaba votando a favor e contra os Estados Unidos. Ou seja, ele vota considerando o sionismo como uma forma de racismo. Eu sei que talvez você esteja estranhando esse posicionamento brasileiro contrário aos Estados Unidos em pleno contexto de Guerra Fria, e principalmente no regime militar. É que no governo Geisel, ele vivia uma política externa extremamente autônoma. Essa política era conhecida como pragmatismo ecumênico e responsável, e foi responsável por outras atitudes do Brasil que contrariavam, de certa forma, os interesses norte-americanos. Nesse mesmo ano, começa a Guerra Civil Síria, uma oposição entre os fedaíns e os cristãos maronitas, as falanges cristãs que eram apoiadas por Israel. Enquanto isso, os esforços em prol da paz eram incansáveis. O presidente Jimmy Carter consegue reunir 2 principais líderes da região: o presidente das Repúblicas Árabes do Egito, Anwar Sadat, e o primeiro-ministro israelense Menachem Begin. Nesse encontro, conhecido como Acordo de Camp David, eles assumem o compromisso de construir a paz. Do compromisso de paz acordado em Camp David, evolui-se a assinatura de um tratado entre o Egito e Israel. Por intermédio desse tratado, se reconheceria a retirada das tropas da Península do Sinai. O Egito sai vitorioso nesse acordo. Entretanto, sob o ponto de vista político da região, encerra-se qualquer pretensão egípcia de se tornar um líder árabe na região, porque o que tem de consequência é que ele acaba se isolando da comunidade árabe. Nesse mesmo ano de 1979, uma grande revolução acontece na região. Dessa vez é no Irã. O Irã, que era governado pelo Shah Reza Pahlavi e que estava num processo de ocidentalização, apoiado em grande parte pelos Estados Unidos, acaba interrompendo esse processo quando, por um golpe, o Shah é derrubado e é substituído por um líder religioso, que era o Ayatollah Khomeini. Khomeini vai se afastar radicalmente dos Estados Unidos. E a situação no Irã começa realmente a se mostrar extremamente conflitiva em relação aos americanos. Para vocês terem noção, acaba acontecendo uma invasão na embaixada americana em Teherã, que tem sérias consequências para a política externa dos 2 países. Parece que os reveses eram grandes para os Estados Unidos quanto à sua política externa naquela região. É nesse mesmo ano que acontece a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Após a Guerra Civil no Líbano e a invasão de Israel no sul do Líbano, em 1982, o Líbano é invadido por Israel. A justificativa usada por Israel para invadir o Líbano era de que a OLP tinha operações na região e eles tinham como objetivo expulsar a OLP do Líbano. Vocês devem lembrar que desde a saída da OLP da Jordânia, muitos refugiados palestinos tinham migrado para o Líbano, e a OLP também. Nessa invasão,
As tropas vão invadir inclusive a capital do Líbano e vão bombardeá-la por meses, até que se chegue a um acordo para a retirada da OLP. A OLP acaba saindo no ano seguinte, mas nada é tão ruim que não possa piorar. Ainda nesse mesmo ano de 1982, cristãos maronitas acabam invadindo campos de refugiados palestinos no Líbano. 2 campos, Sabra e Shatila. E há um grande massacre de civis, inclusive com um grande número de crianças e mulheres. É comum responsabilizar as forças de segurança de Israel pelo massacre, pelo menos de forma passiva, pois era a responsabilidade deles garantir a segurança desses campos de refugiados. É nesse contexto de invasão do Líbano e da presença das forças de segurança israelenses na região que acaba surgindo um importante grupo de luta armada, um grupo que luta contra a presença de Israel na Palestina. Esse grupo teria, inclusive, uma importância muito grande no atual conflito na Síria, tendo sido responsável, em parte, por ajudar na manutenção do atual governo sírio. Que grupo seria esse? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta fica para a semana que vem, no próximo sábado, às 18 horas. Ok? Um grande abraço, gente. Vejo vocês na próxima semana.